encontro de hoje, então, a gente vai fazer uma explanação geral sobre a fundação da cidade, mas como nossos espectadores também estão assistindo hoje, eu acho que é interessante, para além da cidade, a gente entender o contexto histórico que a gente se encontrava na fundação da cidade. Porque a gente comemora os 256 anos hoje, mas é uma refundação da cidade. É o período no século XVIII já, em um outro contexto, que é quando se tem a fundação da Igreja Matriz. Mas São José dos Campos, no caso, ela não é fundada neste momento. Tanto é que a gente tem uma fundação meio que irmanada com Jacareí. Não sei se os presentes conhecem o Rio Comprido, já passaram por lá, mas ambas as cidades são fundadas juntas. Salvo engano, o nome quase completo era São José dos Campos de Jacareí, era algo do gênero, levava o nome das duas cidades, porque ficava bem na fronteira de hoje, onde hoje é São José e Jacareí. Mas o contexto é um pouco mais profundo. Se a gente for pegar os tempos mais remotos que a gente consegue catalogar, eu diria que começa com o cacicado de Tibiriçá no século XV ainda. A gente não tem uma data certa de nascença dele o Tibiriçá nasce no século XV. A gente não sabe exatamente quando ele nasce por motivos óbvios. No século XV a colônia ainda nem existia. Especula-se que pela data da morte dele, pelos relatos de como ele estava naquele ambiente, ele provavelmente nasceu por volta de 1480. E ele era um dos caciques das tribos goianazes, que inclusive é a tribo, é o povo que vai fundar São José dos Campos. Os goianazes, eles viviam nos planaltos do Piratininga, mas também no litoral paulista. E eles não eram o único povo na região, porque a gente tinha um conflito tribal, que a gente pegava os próprios goitacazes, mais em território fluminense. A gente tem pelo menos mais 3 troncos que competiam pelas regiões aqui do litoral paulista e pelo Planalto. Então, a gente vai ver também que os troncos, os clãs tribais, eles não eram compostos por uma monarquia, vamos colocar assim. Eles não eram unificados com uma sede central. Então, por exemplo, Tibiriçá, ele era cacique na região que hoje é o bairro de Mauá, em São Paulo. Enquanto ele tem outros 2 irmãos, o Piquerobe e o terceiro eu não me recordo, mas cada um dominava a sua área de influência, era dividindo basicamente onde hoje é o território de São Paulo capital. Então era nos planaltos em si. Então a gente vai ver que o mesmo clã, os goitacazes, eles tinham caciques diversos. Isso vai ser importante porque cada um vai tomar uma postura muito particular no processo de colonização. Então é interessante a gente ver as divisões dos goitacazes internamente e como eles tinham conflitos tribais com outros troncos que não fossem goitacazes, que circundavam a região e basicamente eles batalhavam por território. Por volta de 1510, algumas fontes falam de 1910 a 1510 até 1515, não tem como a gente saber. Mas se sabe que na Ilha dos Porcos uma embarcação naufragou. E lá se tinha 2 portugueses que conseguiram se desenrolar muito bem com os goitacazes. É dito que nessa ocasião, a partir do Planalto, dava para se ver o litoral, ter uma visão panorâmica, e o Tibiriçá desceu com um punhado bastante relevante de indígenas para verificar o que estava acontecendo ali, e foi naquela ocasião que eles encontram João Ramalho e Antônio Rodrigues. São 2 figuras importantes para o assentamento primitivo de São Paulo. João Ramalho, particularmente, ele vai conseguir se indianizar muito bem, vai casar com uma das filhas de Tibiriçá, a Bartíria, e vai ser um dos muitos casamentos dele, porque na tradição goitacazes e da maior parte das tribos, você não precisava de uma só mulher, você podia se assenhorear de várias. Então os casamentos eram formas de fazer alianças militares, basicamente. Então, João Ramalho ele vai conseguir se aproximar bastante de Tibiriçá e ele vai se indianizar.
ele nem era tão cristão a princípio, ele vai ter uma reconciliação quase no final da vida. Então, não tinha um pretexto necessariamente colonizatório por parte de João Ramalho e nem de fé. Ele literalmente era um náufrago que se adaptou a essas terras. O Antônio Rodrigues, que era o acompanhante de João Ramalho, vai se casar com uma das filhas do irmão de Tibiriçá, que inclusive no futuro esse irmão dele vai se voltar contra a colonização ou povoação portuguesa e contra Tibiriçá. Então, em algum momento, Tibiriçá vai se aproximar dos portugueses, enquanto o irmão dele vai se afastar, vai tentar repelir o que ele considerava que eram invasores. Nesse contexto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu de 1510 a 1530. A gente sabe que João Ramalho ficou muito benquisto entre os goianazes, e ele conseguiu se assenhorear, de fato, da região, como um nativo. Em 1532, antes de Martim Afonso fundar a vila de São Vicente, antes de se tornar o governador da capitania, ele faz uma expedição pelas terras dos goianazes. E quem acompanha eles, quem recebe ele, foi Tibiriçá e o João Ramalho. Ele ainda não se tinha uma ideia exatamente de onde ia ser fundada a capitania, mas as alianças que João Ramalho fez com que ele fosse bem visto pela corte, para ele conseguir iniciar um processo de assentamento. Então, a partir disso, o Martim Afonso tinha suspeitas de que na Serra Paulista se tinham pedras preciosas, ou seja, prata e ouro, só não tinha assim muito fundamento, era mais uma suspeita geral, porque a gente tem que lembrar também que o colonialismo espanhol, nos impérios nativos, eles estavam encontrando ouro e prata pra caramba. Então nessa primeira metade do século XVI, era meio que uma esperança dos portugueses acharem ouro e prata aqui também, que é frustrado, a gente acaba não encontrando. Mas o interessante é que João Ramalho, ele aprende com Tibiriçá, e Tibiriçá guia Martim Afonso pelos caminhos dos tupiniquins, que eram rotas que se tinham para dentro do território, e eles fazem uma viagem por toda a Serra Paulista, passando também pelos planaltos do Piratininga. É interessante porque esse vai ser o primeiro contato com o Planalto, que vai ser onde vai ser fundada e vai se desenvolver a província de São Paulo, a então capitania. Foi graças a quase que a permissão de Tibiriçá que o Martim Afonso pôde fundar a Vila de São Vicente, a primeira cidade de São Paulo, a primeira cidade do Brasil, e era uma vila composta por os goianazes e povoadores portugueses. Ou seja, quem deu, vamos dizer assim, a concessão para ser fundada a vila foi o próprio cacique Tibiriçá. Isso, lembrando que é tudo antes da chegada dos jesuítas. Então, até então, são conquistadores, aventureiros, conversando com os indígenas sem qualquer ato de fé até então, senão, sim, muito por cima. O interessante é que nessa expedição que o Tibiriçá faz com João Ramalho e Martim Afonso, provavelmente mexeu profundamente com o Tibiriçá. A gente não sabe dizer o porquê, mas às vezes a gente pensa nos governadores das províncias, das capitanias, a gente pensa que eles eram figuras meio aristocracia decadente, né? Às vezes um gordão, um cara que não faz nada, mas era o completo oposto de o Martim Afonso. Ele era um conquistador, um aventureiro, ele vai ir futuramente para as Índias, para a Ásia, ele vai participar de grandes expedições, ele era um homem extremamente testado na prática e um guerreiro. Então, apesar dele não ser um conhecedor da terra, provavelmente ele se mostrou de alguma forma a Tibiriçá, que acabou resultando em uma admiração por Martim Afonso. Eu acho isso importante porque essa questão volta lá na frente. Como eu disse, a gente não tem muitos detalhes de 1510 até 1582, mas em 532 é fundada São Vicente, ou seja, começa a povoação da colônia brasileira, do território brasileiro. E como a gente já fez até
um último encontro, era chamado o Estado Português do Brasil, né? Não se tinha o emprego do termo colônia até então, era os povoadores. E realmente a gente vê uma certa, vamos assim, convivência pacífica com os goianazes, porque a lógica era uma aliança, o que garantia os matrimônios com as indígenas, e a aliança era militar, então era um contexto de guerra contra os demais clãs da região que ameaçavam os territórios dos goianazes. O que acontece nesse meio termo é que o Piroquê, que era um dos irmãos de Tibiriçá, como eu disse, ele se afasta e vê com estranheza o contato com os portugueses, adentrando o território. Só que até então ele não toma nenhuma ação, ele aparta as suas aldeias, enquanto Tibiriçá alarga os seus domínios, o seu cacicado, junto com a povoação portuguesa, o que dava a ele uma supremacia militar. O que a gente vai observar de 32 a 50 expedições ao Planalto. O Planalto é a região metropolitana de São Paulo, que é uma grande planície. Então era muito convidativa o assentamento lá. E é em 1550 que é fundada a cidade, salvo engano, de Santo André, que ela vem antes de São Paulo. O que é interessante você observar é que provavelmente Santo André era uma aldeia. Pouca gente sabe disso, isso aqui parece um momento de teoria da conspiração, mas é real. Em 1540, algumas fontes apontam para 42, acontece um tsunami em São Paulo. É um negócio que a gente não consegue imaginar. Mas acontece um grande evento cataclísmico natural e ondas gigantescas varrem a São Vicente. Tanto é que a primeira missão subaquática das Américas é em 1542 para resgatar o Pelourinho, que era o local onde era a representação do rei como terras dele. Então precisava resgatar o Pelourinho debaixo da água e também os sinos da igreja matriz da igreja de São Vicente. E isso a gente não aprende em lugar nenhum. Tipo assim, a gente tem um tsunami em São Paulo. Isso aqui é extremamente bizarro de pensar. A gente não sabe o que aconteceu, mas mudou definitivamente a geografia de São Vicente e do litoral paulista. Se você vê os mapas antes e depois, além de prováveis erros de cartografia, aparentemente houveram sim regiões que passaram a ficar alagadiças, outras que vieram à superfície. Mudou, a gente não sabe como era a região antes de 1542. Por conta deste evento, começa-se a estudar a possibilidade de fundar vilas nos planaltos, que é mais para dentro do território. Você sai do litoral, é mais guarnecida, é mais fácil de você se proteger. Então, é nesse contexto que se tem as expedições para os planaltos de Piratininga e é fundado Santo André. Inclusive é dito que Santo André por muito tempo reuniu os vereadores e prefeito de São Vicente por conta da destruição da cidade. Até reconstruir, eles estavam na vila de Santo André. O que é uma confusão de datas, né? Santo André vai ser oficialmente fundada em 1550, mas na década de 40 já se reuniam lá. Então eu imagino que ela provavelmente já era um assentamento, já se tinha uma aldeia um pouco mais desenvolvida e provisoriamente já atuava, talvez sem uma igreja, por exemplo, porque o marco de fundação de uma vila é o levante da igreja matriz e do Pelourinho, que é onde é tomada as decisões políticas, em praça pública. É o símbolo do sistema dos fueiros e do municipalismo português, o que por si só já quebra a tese de colonialismo por parte dos portugueses. Porque como que uma colônia que não tem representação política pode ter vereadores, prefeitos, administração própria, legislação própria? Tipo assim, aquela ideia de pacto colonial, tudo vem da metrópole e é imposto, não faz sentido no contexto brasileiro. Mas o interessante é que, após a fundação da cidade, da vila de Santo André, a gente tem a chegada do governador-geral, Tomé de Souza, na Bahia, em Salvador, e com ele vem o Manuel de Nóbrega, o líder dos jesuítas no Brasil.
Tem um outro padre muito importante, um jesuíta fundamental, que ele era... Eu esqueci até o apelido dele, particularmente, era o Leonardo Nunes, que os indígenas se assustavam por conta das caminhadas dele. Ele parecia voar, eles diziam, porque hora ele estava no Nordeste, hora ele estava em São Paulo, ele cortava o país inteiro a pé. Então, os indígenas até se assustavam com o tanto que esse homem andava. Eles chegam a São Paulo, na atual São Paulo, né, em 53, e eles começam as conversões, começam a levantar os primeiros colégios, e é também um marco de fundação da cidade de São Paulo, quando é levantado o pátio do colégio, e ali se inicia São Paulo dos Campos do Piratininga. Acho que é esse o nome original, espero não ter errado. Mas é graças à ação dos jesuítas, e um homem servia de intérprete para os jesuítas, que foi o criador da gramática tupi. O primeiro cara a fazer esse trabalho, José de Anchieta, o então jovem José de Anchieta. Ele não era nem ordenado padre nessa época ainda, mas ele trabalhava como intérprete e fazia catequese da maior parte dos nativos que viviam em São Paulo, capital. Naquela época, São Paulo dos Campos de Piratininga. E entre os seus catequizandos estava Tibiriçá, o cacique da tribo. E aparentemente eles desenvolvem uma relação bem próxima, porque o José de Anchieta, ele faz a catequese de Tibiriçá e o batismo dele. E quem escolhe o nome de batismo do Tibiriçá é ele próprio. Tibiriçá escolhe o nome Martim Afonso. Ele assume o nome Martim Afonso Tibiriçá, é o nome dele como cristão. E aí você começa a se perguntar, né? Porque Tibiriçá encontrou uma vez Martim Afonso lá em 32, naquela jornada que eles fizeram pela terra. Então, eu acho que de tal forma, aquele contato que eles tiveram causou uma impressão em Tibiriçá, que eu acho que ele admirou aquela figura aristocrática, mais fidalga, aventureira, e ele quis assumir o nome do primeiro governante da capitania hereditária de São Paulo. Isso é bastante interessante, porque a rua São Bento, que é onde fica o mosteiro em São Paulo, o Mosteiro São Bento hoje, que era o colégio, o pátio do colégio, tem o nome de São Bento hoje, mas a princípio chamava-se Rua Martim Afonso, não em homenagem a Martim Afonso, mas a Martim Afonso Tibiriçá, que era o grande patriarca paulista, se a gente parar para pensar. Se a gente pegar, hoje tem um livro bastante conceituado, que é a Genealogia Paulista. Se vocês forem ver, todas as cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas, foram fundadas por netos, bisnetos, tetranetos de Tibiriçá, porque Tibiriçá casou as suas filhas com conquistadores que vieram se tornar os bandeirantes, que acabaram alargando as fronteiras. A gente chega lá, mas a questão é que na década de 50 do século XVI começam seus projetos da França Antártida, que era a tentativa de dominação do litoral fluminense e paulista por parte dos franceses, principalmente o fluminense, né, o carioca. E se tem uma história à parte, que a gente pode fazer um encontro separado só para isso, que seria a história de Araribóia, a luta contra os calvinistas franceses e toda essa questão. O fato é que os franceses se aliam com diversas tribos, diversos clãs, que eram inimigos de clãs que se aliaram com portugueses. Então a gente tem Portugal e França e um conflito, e os clãs indígenas também conflitos internos entre eles. Então meio que eles foram tomando partidos que resultaram em um grande conflito entre indígenas e entre europeus. Os tamoios, que a gente tem até a rodovia Tamoio, né, aqui, eles não eram necessariamente um povo. A Confederação dos Tamoios era um agregado de diversas tribos e clãs diferentes. Então todos aqueles que eram basicamente contra os goitacazes, os goianazes, aqui em São Paulo. A ideia deles era, bom, os goianazes se aliaram aos portugueses, eles estão do lado do invasor,
vamos se unir aqui, vamos parar de brigar entre a gente, vamos unir 4, 5, 6 clãs e invadir os povoamentos goianazes e portugueses. Só que nisso, a gente tem o irmão de Tibiriçá que não gostava da aproximação de Tibiriçá com os portugueses. Então ele chega a se aliar com a confederação dos tamoios. E é aí que a gente tem, em 62, o primeiro 9 de julho da história de São Paulo. Que a gente tem hoje, né, 9 de julho, o início da Revolução contra Getúlio Vargas, parari, parará. Mas o verdadeiro 9 de julho é o cerco de Piratininga. Nessa altura, conta aí, supondo que Tibiriçá nasceu em 1480, em 1562 ele teria 82 anos, tava velhão já. Então, o filho do irmão dele, o Piroquê, o filho dele vai à cidade no dia 2 avisar que o irmão de Tibiriçá, ou seja, o pai dele, iria atacar o São Paulo. Falou, ó, a gente tá vindo aqui dia 9, daqui tantos dias a gente vai estar aqui, rapa fora já, pega suas filhas, os seus mais próximos e vaza da cidade. Eu tô te avisando, porque você é da minha família, eu não quero te matar. Só que Tibiriçá, ele dá a prova de lealdade dele, eu acho, para com o Brasil lusitano ainda, né? Um Brasil incipiente. Porque ao invés dele fugir ou ajudar o irmão e o sobrinho, pelo contrário, ele fala com João Ramalho, que era o responsável pela defesa, avisa os padres e bolam um plano de defesa contra o grande ataque que iria vir contra São Paulo. E essa batalha é meio que uma epopeia épica de fato, porque são centenas de indígenas da Confederação dos Tamoios contra os mamelucos de São Paulo. E enquanto os homens guerreavam na rua, as mulheres se trancavam dentro da igreja com os padres rezando pela vitória. E é interessante que o fim do conflito é quando o sobrinho de Tibiriçá, num ato típico da tradição indígena, ele queria invadir a igreja, que estava cheia de índias e mamelucas. A ideia dele era tomar todas as mulheres, porque era isso que você fazia numa guerra indígena. Você violentava as mulheres e roubava elas para você. Enquanto ele tentava arrombar a porta da igreja, ele é atingido com uma flecha na barriga e morre ali mesmo de sangria. E depois Tibiriçá mata o próprio irmão, ou seja, os dois provavelmente ali com uns 80 anos, porrada de velho. Ele mata o irmão dele e consagra São Paulo de fato. Graças a essa batalha, graças à vitória contra o cerco, São Paulo continuou a existir e possibilitou o alargamento das povoações no estado de São Paulo, e se deu uma contraofensiva cada vez mais pesada contra os tamoios. Ou seja, um conflito que pegava hoje os Planaltos, ou seja, região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, litoral fluminense, ou seja, todo o litoral carioca mais o litoral paulista. Então era uma guerra tribal e colonial em larga escala. E é interessante porque no ano seguinte dessa batalha, que foi em 1562, em 1563, de tal forma os tamoios foram se enfraquecendo, que nós tivemos a Paz de Iperoig, que é um tratado de paz onde Manuel de Nóbrega e José de Anchieta vão, sem armas na mão, até a atual Ubatuba, que era Iperoig, tratar uma paz com os tamoios. É nessa ocasião que eles são presos em cativeiro, ambos, e é ali que acontece algumas coisas bastante interessantes na vida de Anchieta. É do período de cárcere dele que dizem que muitos indígenas chegaram até mesmo a se converter porque viam José de Anchieta flutuando, literalmente. Ele voava. E além disso, também durante a Paz de Iperoig, quando ele está no litoral, em Ubatuba, que ele escreve na areia o seu poema a Nossa Senhora. Então, é ali que é o grande auge na vida política de José de Anchieta, porque ele consegue assinar um tratado de paz com os tamoios, apesar de que ele não dura tanto tempo. Mas, de fato, cessam
os conflitos. E é interessante que é dito que quando ele caminhava na praia, descalço, pegando sol, as próprias aves montavam-se nele e abriam as asas para protegê-lo do sol. Além de outras histórias extremamente mitológicas, tipo ele domesticando onça, ele conseguindo apaziguar cobras. É um negócio, a biografia dele é incrível. A grande questão é que Tibiriçá vai falecer no Natal de 1562, ou seja, em julho tem a batalha, o cerco de Piratininga, e em dezembro uma peste assola o Planalto. E nisso, ele já em idade, morre de disenteria, só que ele morre no dia 25 de dezembro. É até bastante simbólico a data da morte dele, né? Atualmente os restos mortais dele se encontram na Catedral da Sé, né? Tá nas criptas. E como que isso chega em São José? Toda essa batalha épica, como é que desemboca aqui na gente? Durante os conflitos com os tamoios, as principais tribos que eram assediadas pelos assaltos, pilhadas, eram os goianazes, porque eles eram vistos como traidores da raça, né? Vamos dizer assim, que eles estavam se aliando com os portugueses. Então muitos assentamentos, muitas aldeias, muitas tribos dos goianazes eram atacadas pelos tamoios. E é interessante, a gente não sabe se José de Anchieta veio até aqui o vale ou se ele ordenou padres e goianazes para cá. Mas o fato é que na atual região do Rio Comprido, eles encontraram um local alto, com acesso à água, terras boas, e começaram ali levantar uma fazenda. Eu não consegui informações específicas sobre colégios jesuítas na região, mas fato é que os jesuítas ensinaram a lógica de trabalho, que era uma coisa muito incomum, que os jesuítas nem sempre fundavam vilas, eles fundaram muitas aldeias, ou seja, eles não tinham interesse de europeizar o indígena, eles preservavam muitas vezes a cultura e o modo de vida, só que eles ensinavam o trabalho. Então nessas aldeias jesuíticas, os índios eram ensinados à catequese, ao trabalho, ao cultivo de pomares, lavouras, além de também ofícios, ferreiro, carpinteiro, tecelão. Então eram trabalhos já bastante complexos, considerando que você chegou numa região onde estava na idade da pedra e você começa a ver em aldeias jesuíticas profissões a épocas contemporâneas, você vai ver escultores surgindo. Então assim, é um grande avanço esse trabalho. E é nesse contexto, como eu disse, a gente não sabe se José de Anchieta veio aonde é São José de Jacareí hoje e fez o levantamento da cidade de fato, ou se foi uma ordem. Ele enviou padres e goianazes para cá. Mas fato é que nós fomos um vilarejo, uma aldeia que surgiu de goianazes fugidos das guerras contra os tamoios que buscavam paz e a conversão. Então, a partir desse trabalho, a gente inicia o povoamento da cidade. E a partir dali a gente tem a expansão com santas casas, com colégios, com uma diversificação do povoamento, até que no decorrer, no andar do século XVI e XVII, a cidade passa por algumas pestes, alguns problemas com os rios do local, e também o clima para a região de hoje, onde hoje é o centro de São José dos Campos, era mais favorável, que é quando se tem a transferência da Igreja Matriz. Deixa o Rio Comprido e é fundada a atual Igreja Matriz na Orla do Banhado, e a cidade, em características mais modernas, isso a gente está falando do período colonial ainda, começa a surgir em torno da Igreja Matriz. E aí é meio que enquanto escanteada as terras do Rio Comprido, porque o outro povoamento que vai sair dali vai para o atual centro de Jacareí. Então meio que aquelas terras são deixadas para as fazendas, para o cultivo de gado, não é mais o centro da vida, e começa a se desenvolver de fato a cidade de São José dos Campos e a cidade de Jacareí. E a grande diferenciação das duas vai ser no século XVIII,
quando de fato elas ganham o estatuto de vilas. E aí é a fundação de ambas as cidades. Vale ressaltar que ambas as cidades tinham uma presença muito grande de bandeirantes, com grandes latifúndios de terras, uma presença muito forte da igreja, e essa é mais ou menos a composição social, étnica e política de São José e Jacareí. Inicialmente, a maioria de indígenas guaianazes, que vão dando origem a mamelucos, bandeirantes se assentam também, e a gente consegue observar o pouco caráter europeu dessa região até o século XIX, basicamente. A gente vai ver uma população composta majoritariamente de mamelucos. Então, é basicamente essa a história da nossa cidade. Parece um fato desconexo, mas ela é um desprendimento, ela é uma decorrência direta das lutas de Portugal contra os franceses, dos goianazes contra a Confederação dos Tamoios, em um contexto muito maior, e já mostra a síntese da nossa identidade nacional, que foi a aliança do português ibérico com o nativo sobre a égide da fé católica. E isso é o que marca todos os passos de desenvolvimento da região, não só de São José. Mas bom, é isso, gente. Dúvidas?